a gente falou, né, dos cânceres que acometem as mulheres e acho que é interessante a gente falar também, por exemplo, do câncer de próstata, que é algo que exige a atenção de todo homem, né? Sobretudo quando vai chegando nos 40. Fala um pouquinho pra gente aqui, Lucas. Quais são os cuidados que o homem, a partir, não sei, de 40, 45 anos tem que começar a tomar? Quais são os mitos que existem hoje, né? Sobre isso. E o quanto você observa na prática, no dia a dia, que muitas vezes os homens, por força do seu tabu, acabam não buscando o diagnóstico, não buscando identificar. E quais são os marcadores que, eventualmente, através de outro exame de sangue, enfim, a gente já começa a pensar que, poxa, eu preciso avançar aqui no sinal para buscar ajuda médica. Certo. É importante, o câncer de próstata, como eu falei, é o câncer mais prevalente hoje entre os homens, né? O câncer com maior incidência, mas felizmente é um tumor que na grande maioria das vezes não tem uma evolução agressiva, tem uma evolução que a gente chama de indolente, né? Uma evolução lenta. Muitas vezes o paciente com câncer de próstata não vai morrer do câncer, ele vai morrer de outros problemas de saúde. Então, hoje o que a gente tem para rastreio de câncer de próstata é o toque retal, né? Que você pode detectar ali geralmente quem faz esse tipo de exame é o urologista. A partir de quantos anos tem que... Bom, na verdade, esse rastreio do câncer de próstata, hoje ele ainda é controverso. Por qual motivo? Como eu falei, a gente tem o toque retal, que é para detectar ali, de repente, algum nódulo na próstata, ou o PSA. O PSA é um marcador tumoral que a gente chama, que ele é produzido pelas células da próstata. Mas não é produzido somente em caso de câncer. Tem outras afecções da próstata, enfim, infecções, o aumento benigno na próstata vão aumentar o PSA também. A indicação do rastreio hoje ela é controversa. Tem sociedades que indicam o rastreio a partir ali de 40 anos. Tem sociedades que não recomendam. Por qual motivo? Como eu falei, o câncer de próstata é um câncer indolente. E talvez esse rastreio pré-determinado ele vá fazer com que o paciente seja submetido a procedimentos que não seriam necessários, biópsia, e aí vem complicações, de repente uma infecção, ou um diagnóstico de um tumor que muitas vezes ele não traria nenhum mal. Entendi. Então, tem sociedades hoje que advogam esse rastreio aí a partir dos 50 anos. Tem sociedades quando eu falo são sociedades médicas, sim, né? Existe sociedade de oncologia, sociedade de urologia, mas o que eu acho que o consenso maior, digamos assim, é de que esse rastreio deve ser individualizado. Então, procure um urologista e aí você vai discutir com ele, né, o melhor. Geralmente esse rastreio é feito pelo urologista. Por isso a partir dos 40 anos? Ou você a partir dos 50 anos, mas se você for da raça negra, que está mais relacionada com incidência de câncer de próstata ou uma história familiar positiva de algum parente seu com histórico de câncer de próstata, principalmente. Então, talvez sair da urologista precise ser mais precoce ali por volta dos 45 anos, pelo menos. E aí, você discutindo individualmente cada caso, né, com o urologista, vão definir em relação a esse rastreio ou não. Acho que isso é importante. Bacana, bacana. Eu acho que foi bem esclarecedor. E o quanto, claro que aqui a gente está falando de, em tese, um câncer mais leve, mas o quanto a ignorância assim, do ser humano, do homem, machista eventualmente, afeta, por exemplo, casos que poderiam ter sido contornados mais cedo. No dia a dia você observa isso, né? Pessoas que não quiseram buscar ajuda porque não queriam fazer justamente esse exame individualizado. Então, como você tinha falado, né, de alguns tabus, então tem isso também, né? Tem um preconceito, às vezes, de não... Até pacientes que estão com alguma sintomatologia, né? Em relação ali à parte urinária, alteração no jato, algum tipo de sangramento. Então esse paciente com certeza ele deve procurar um profissional. Às vezes o que a gente percebe é um preconceito de não ir, então acaba indo mais tardiamente, ou até quando existe esse diagnóstico, né? Muitas vezes o câncer de próstata, em alguns casos, né, de acordo com o estágio e alguns critérios que a gente define, ele pode ser inclusive não tratado. Esse câncer ele é observado ao longo dos meses e anos aí, enfim,
para ver se vai ter alguma evolução. E algumas vezes não é preciso fazer nada. O câncer Seria ele um fica ali câncer, indolente. seria um câncer, então, em tese, que ele não tem um histórico ou um quadro, por exemplo, de metástase, assim, Exato. né? Por isso que não precisaria. E a gente tem muito paciente com câncer de próstata com metástase, sim, mas assim, dentre o número de casos diagnosticados, um caso não posso dizer baixo. que isso é a menor parte, mas são critérios que a gente usa, né? Em critérios mais específicos, mas claro que em pacientes com sintomas e em pacientes diagnosticados, tem que estar acompanhando de perto.